E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o terceiro ano e o conteúdo Filo dos Artrópodes, aula 1. Meus amores, eu realmente não sei se eu vou conseguir ter a habilidade de condensar esse filo todo em um vídeo, porque ele é um filo bastante extenso, com bastante detalhezinhos, que na verdade tu já sabe tudo e a gente só vai revisar aqui na parada, né? Meus amores, vamos começar. O filo dos artrópodes é esse filo que tem o maior número de espécies inclusive desconhecidas. Porque dentro desse filo existe uma classe que a gente vai falar bastante, que é a classe dos insetos, classe insecta, né? Mas o que a gente tem que saber? Que eles são animais que, como característica básica, eles vão ter, e pelo amor de Deus, eu tenho até vergonha de falar de tanto que eu já falei isso na tua vida, o exoesqueleto de quitina. O que é o exoesqueleto de quitina? Aquela carapaça resistente que os protege. É aquilo que eu sempre falo, por exemplo, a baratinha fazendo parte desse filo. Quando a gente esmaga uma barata, mesmo que acidentalmente, a gente não ouve um crack. É assim um crack. Esse crack é o exoesqueleto de quitina que os protege de todas as intempéries da vida, inclusive faz com que sejam um dos animais mais resistentes. Assim como é o mesmo crack que a gente sente, desculpem aqueles que não são carnívoros, né? Quando a gente come um camarão com casca. O camarão com casca, os crustáceos, também fazem parte do filo dos artrópodes e também possuem esse exoesqueleto de quitina. Quitina, gente, é um polissacarídeo que também está presente na parede celular dos fungos. Como tu vai fazer vestibular, é muito importante ter essas relações, tá? Onde que quitina está presente. Assim como a quitina vai estar presente já antecipando, na rádula dos moluscos gastrópodes. Rádula é um aparelhinho, ele tem um molusco, um animal de corpo mole, que é o próximo grupo que a gente vai estudar, e ele precisa triturar os alimentos, raspar os alimentos, e ele tem uma espécie de ralador feito de quitina. Beleza? Outro detalhe, meus amores, antes da gente saber quem são, onde vivem, né, hoje nesse vídeo, a gente também vai estudar outras características gerais. Exoesqueleto de quitina, beleza. Outro detalhe, o que dá nome ao filo dos artrópodes? Nada mais, nada menos, artro é articulado, podes são pés, as patas articuladas. Se você for desenhar, mesmo o Ana Lia desenhando com toda a sua técnica, sua beleza, sua habilidade, se a gente desenhar um artrópodezinho, uma das coisas que a gente faz, olha que tico-tico bonitinho aqui que eu desenhei pra vocês. Vocês viram o que é? Uma aranhinha. Pra tu desenhar uma aranha, olha ali o que a gente faz com as patinhas. Já faz a dobradurinha delas. Quem nunca se deparou, estava caminhando, olhando para o solo e viu uma pata de barata ali perdida, normalmente carregada por formigas. A formiga tão limpinha, quando uma barata morre, são elas que estão lá. Então, uma pata... Desculpa aí, ó, tem os serralheiros que estão aqui fazendo uma reforma na vizinha e tem esse barulho no fundo para nos brindar e me desculpe, tá? Mas a patinha da barata também tem várias articulações. Tem o pezinho, tem a panturrilha, daí que a coxinha dá para ver perfeitamente. Patas articuladas, exoesqueleto de quitina e a terceira característica geral do grupo é corpo metamerizado. Ana Lia, mas o corpo metamerizado era uma característica dos anelídeos? Sim, os anelídeos é todo metamerizado. Olha aqui como quando eu desenhei a tua aranhinha, olha o que eu desenhei, duas partes. Por exemplo, os aracnídeos têm cefalotórax, da onde saem as patas, e o abdômen, que é a famosa bundinha da aranha. Assim como se tu vai desenhar uma formiguinha Dai, que ela é conhecida pela sua formiguinha simpática, se tu vai desenhar uma formiguinha aqui, ó, eu desenho 3 bolinhas porque a maior parte dos insetos tem cabeça, tórax e abdômen. E inclusive esses metâmeros, esses segmentos, são uma espécie de classificação, né? Por exemplo, os aracnídeos vão ter um tipo de metamerização, os insetos outras, os quilópodes e diplópodes, que a gente já vai ver que fazem parte desse grupo, eles têm todo o corpo metamerizado, cheio de anéis, mas a diferença deles não estarem nos anelídeos é o exoesqueleto de quitina e as patas articuladas que saem desses anéis. Então a gente está aí vendo que temos várias coisas, isso tudo tá refrescando a memória, vai dizer que tu não lembrava disso. Mente pra mim que tu não lembrava disso, tá? E as características embriológicas, nenhuma novidade em relação aos anelídeos, porque eles são triblásticos,
celomados, cavidade, né, verdadeira no meio da mesoderme, simetria bilateral e protostômios, nenhuma novidade até aqui. Inclusive o próximo grupo que a gente vai ver também não tem novidades. Tomando uma aguinha para hidratar, tá? Uma característica, antes de eu falar dessas características gerais do crescimento, vamos ver quem são eles, depois a gente fala do crescimento, tá? Meus amores, como tu tá no terceirão, como tu tá te preparando pro vestibular, como tu vai sair aqui das aulas online direto para cair dentro da universidade, eu preciso que tu saiba que o filo dos artrópodes são divididos em subfilos e agora a Pontinho está querendo participar. Ser ralheiro não é o suficiente, a gente tem que ter um cachorro latindo no fundo para entender que estamos em home office. Dentro do filo dos artrópodes, nós temos a classificação dos subfilos. Subfilo hexapoda, subfilo queliceriformes, subfilo crustácea e subfilo dos miriápodes. Se eu tivesse no segundo ano, só eu te cobrando essas questõezinhas, a gente ia direto pular para as classes. Mas agora, essa classificação de subfilo é importante. Mas os nomes estão dizendo hexapoda, 6 pés, né? Então isso já me facilita que tá dentro desse subfilo a classe dos insetos, né? A classe insecta, que são os artrópodes que têm 6 pezinhos. E sério, gente, o vestibular pede quantas patas tem um inseto. Inclusive, se tu for no banheiro na hora da prova e ver uma mosquinha ou uma teia de aranha lá, tu pode contar e acertar uma questão. Subfilo dos queliceriformes. Quelíceras são aquelas estruturas que as aranhas, os aracnídeos têm. Essas quelíceras, elas vão ajudar com uma série de coisas, né? Principalmente produzir a teia nas aranhas que as produzem, que não são todas. Dentro está a classe aracnida, os aracnídeos. Dentro dos aracnídeos são as aranhas, os escorpiões, e aí nós veremos cada um: carrapato, ácaro, sarna, cravo, aquele pontinho preto que tem. Tudo é aracnídeo. Ácaro, aquele aracnídeo microscópico que dá alergia. Quem tem rinite tem alergia, né? O subfilo dos crustáceos, lagosta, camarão, siri, tatuzinho de jardim, tá? Tatuzinho de jardim é o crustáceo terrestre que eu digo pra ti, né? Porque a gente sabe que o siri, ele vive muitas vezes na areia da praia, né? Mesmo é um ambiente seco, mas mesmo assim está ligado ao ecossistema marinho, aquático. Mas tem o tatuzinho de jardim, aquele que a gente mexe, ele vira uma bolinha. E o subfilo dos miriápodes. O subfilo dos miriápodes tem a classe diplópode e quilópode. Diplópode é o piolho de cobra, que com cobra ele não tem nada a ver, só um nome popular, que nós já vamos ver. E aquele animalzinho todo cheio de anéis e com 4 patinhas em cada anéis. E os quilópodes, a famosa lacraia centopeia, que são venenosas. Aí nós temos algumas fotinhos para quem nunca viu, quem nunca saiu do apartamento, não sabe aí na quarentena que esses animais existem. Aqui na classe dos insetos, essa figurinha aqui tem até umas aranhas aí, então ignorem. Mas os insetos é essa diversidade que a gente sabe que existe. É um número incontável de espécies, principalmente porque tem muitas que não são descobertas. A nossa Amazônia é um berçário de muitas dessas espécies, né? Os aracnídeos aí, nesse caso, está mostrando mais as aranhas e os escorpiões. Os ácaros e os carrapatos nem estão sendo mostrados aí. A sarna, aquela que dá nos animais e também nos seres humanos, é um tipo de aracnídeo. Os crustáceos, meus amorizinhos, o camarão é um deles, a lagosta, o siri, como a gente já falou. E aqui tá a fotinho dos diplópodes e quilópodes. Os diplópodes são esses, que em cada anelzinho que a gente tá vendo aqui tem 4 patinhas. Elas são todas na parte posterior, na parte ventral. Eles são animais vegetarianos, sem glândula de veneno, então eles são super do bem, tu não precisa matá-los quando vê. E os quilópodes, que é a famosa lacraia, que em cada anel tem um parzinho de patas. E elas sim são venenosas, podem causar aí com a sua picada uma série de desconforto. E aí, se a gente voltar aqui, como eu tinha te prometido, a outra característica básica do filo dos artrópodes, para a gente terminar esse vídeo, para encerrar nossa série aqui, a gente vai ver sobre o crescimento desse exoesqueleto, que é bastante característico, que a gente sempre mostra videozinho, vou até deixar um videozinho aqui no final,
O que é esse exoesqueleto? O que é esse equidise? Pensa, como se fosse uma armadura que esse animal tem. Como ele está protegido por uma armadura bastante resistente, essa armadura ela não vai crescer, ela vai se formar em torno do animal e não vai ser capaz de crescer. É o seguinte, é como se quando eu nascesse tivesse desenvolvido na pelezinha do bebê uma armadura protetora. Chegou a hora deste animal crescer. Então aquela roupinha dura que ele vestia, a armadura, não o servirá. Então ele vai abandonar aquela roupa, estará extremamente frágil, portanto vai crescer muito rápido, formar uma nova armadura, digamos com tamanho 2 anos de idade. Aí ele tem que crescer de novo. Fica um tempo com aquela armadura ali de 2 anos, ele abandona aquele exoesqueleto e cresce de novo. Isso se chama equidises e sempre se representa por esse gráfico que muito pedido em vestibular. O que acontece? Ele, quando tá sem a armadura preparada, ele tem um crescimento muito rápido, forma a armadura, fica com tempo com aquele tamanho. Quando ele precisa crescer de novo, ele sofre a muda, ou equidise, que é o abandono do exoesqueleto antigo, cresce rápido porque está frágil, forma nova armadura, fica um tempo com aquele tamanho, abandona o exoesqueleto antigo e assim vai até chegar ao tamanho estável dele. Não vamos ter uma barata de 5 metros, graças a Deus, né? Esse é o gráfico do crescimento de um artrópode devido às equidises. E essas equidises são possibilitadas pelo hormônio equidisona, muito importante aí. Enquanto que o crescimento dos outros animais costuma ser assim, homogêneo. Você foi pequenininho, foi crescendo aos poucos, até que se estabilizou, tá? Então costuma-se fazer esse comparativo entre os dois crescimentos. Fica aí que para finalizar o vídeo eu vou mostrar aquele clássico vídeo que eu já te mostrei de equidizes acontecendo na vida real. Pera aí. Ó, amor, como prometido, a gente já viu esse vídeo várias vezes. Aí aparece uma série de animais, se você só jogar no YouTube equidizes, fazendo essa troca, ó, abandonando o exoesqueleto antigo, saindo dali, né? Prontinho para viver a vida. Ele vai ter um crescimento muito rápido, formar outro exoesqueleto. E muitas vezes aí, ó, por exemplo, do sirizinho, claro que essa câmera tá acelerada, do sirizinho a gente tá caminhando na praia e vê uma casquinha de siri, a gente acha que ele morreu. Mas não, ele simplesmente abandonou o exoesqueleto antigo e foi viver a vida, ó. Aí do sirizinho abandonou, aí ele vai crescer rápido, formar outro, ficar um tempo sobre aquele tamanho, até que já se estabiliza e aí ele não vai ter mais que trocar, né? Isso são equidizes e o serralheiro bombando aqui atrás, né? Devido ao hormônio, ó, aí com o escorpião, um aracnídeo, né? E aí, nos próximos vídeos, nós veremos as diferenças do número de patas, número de segmentos e tudo mais desses animaizinhos. Beleza? Fechou? Não acabou o filo dos artrópodes, mas a semana acabou. Beijo!